Após dizer que Pai Nosso é problemático, bispo é criticado. Jesus estava errado? Dá uma olhada nesse tema. O arcebispo de York, Stephen Cottrell, sugeriu que as palavras Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus a pedido dos discípulos, podem ser problemáticas por causa da sua associação patriarcal. A fala de Cottrell aconteceu durante o Sínodo Geral, a mais importante reunião dos principais líderes da Igreja Anglicana do Reino Unido, onde discutem questões que afetam a denominação em todo o mundo, promulgam novas formas de culto e apresentam novas leis que governaram a Igreja. Cottrell observou que a oração feita por Jesus pode incomodar aqueles que enfrentam opressão de seus pais terrenos. No encontro, ele disse: "Eu sei que a palavra pai é problemática para aqueles cuja experiência dos pais terrenos foi destrutiva e abusiva, e para nós que trabalhamos muito de um controle opressivamente patriarcal sobre a vida." A posição de Cottrell no Sínodo sobre o Pai Nosso vem meses após a Igreja da Inglaterra abrir um projeto sobre a linguagem de gênero usada na oração nas Escrituras. Na época, o anúncio sugeria que a autoridade da Igreja considerasse a possibilidade de eliminar os pronomes de gênero ele e ele, ao referir-se a Deus. Além de que, se os líderes anglicanos considerariam se pai é um título apropriado para Deus. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rico Rocha e é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui. Eu tenho certeza absoluta que os conteúdos que você vai ver aqui no canal vão te levar muito além. Bom, voltando aqui para o tema, a gente está vivendo um tempo em que muitas igrejas e líderes religiosos no mundo todo estão adorando ideologias progressistas, e isso se dá ao fato de que Jesus está voltando. Não tem nada mais real do que a volta de Cristo, e a Bíblia nos fala sobre esses tempos. Eu até entenderia se esse bispo ele dissesse que chamar Deus de pai causa um certo conflito na mente de quem teve um pai ruim. Isso eu até concordo, eu falo com várias pessoas, cara, se você teve um pai biológico ruim, é complicado você chamar Deus de pai. E isso sim eu concordo com ele. E como de fato eu posso ver Deus como um pai amoroso se eu tive um pai terreno ruim? Isso realmente faz sentido. Mas aqui esse cara está de fato questionando o fato de chamar Deus de pai. E não é no sentido porque a pessoa teve um pai ruim. Aqui ele está questionando no sentido ideológico. Nesses tempos, somente quem for fiel na palavra vai resistir a tudo isso. A Bíblia diz em Atos 17:11, o povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que os de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. Olha só de quem a gente está falando aqui, tá? A gente está falando de Paulo e Silas. Quem foi Paulo? Cara, Paulo foi, se não um dos maiores, o maior apóstolo que Jesus já teve. Então, os cristãos de Bereia, eles simplesmente, apesar de ser Paulo, podia ser qualquer um, eles pegavam a palavra e via se de fato coincidia com aquilo que Paulo e Silas estavam pregando. Assim deve ser a igreja de hoje. Assim como a igreja de Bereia, a gente tem que fazer igual, a gente tem que ler a nossa Bíblia, independente do líder que a gente tiver. A gente está vendo dias em que as pessoas se dizem cristãos, mas não leem a Bíblia. Não tem igreja e ainda se julgam de fato cristãos. E aí querem falar justamente o contrário dos cristãos que leem Bíblia. O tempo em que o não cristão está falando para o cristão como a gente deve fazer as coisas. Nesses tempos, mais do que nunca, precisamos nos firmar na palavra da verdade. Mateus 7, de 22 a 23, diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui Jesus é quem está falando. Então precisamos entender que ser cristão não é falar de Cristo, mas viver como Cristo viveu. A gente precisa viver a palavra, a gente precisa viver nesse caminho. E aí você me pergunta, como eu sei quem é de fato cristão? Quem de fato ama Jesus?
É muito fácil. Bíblia, João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando a gente lê a palavra, quando a gente entende a palavra, vê como as coisas mudam. Como identificar um cristão nesse tempo? Tá vendo aí? Esse é o perfil do cristão. É aquele que lê a Bíblia, que entende a Bíblia, que vive como Jesus ordenou. Tem mais um texto, 1 João 2,4, diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Como lemos aqui em Mateus 23, Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Esse bispo dizer que tem problemas no Pai Nosso é uma dessas atitudes dos líderes desse tempo. Distorcer a palavra, dizer que a Bíblia está errada, que precisa ser reescrita lá, como a Xuxa, como os pastores desse novo tempo também estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita. Faz parte dessa ideologia progressista que está tomando conta do mundo todo. Isso não é só no Brasil, tá? Isso está tomando conta do mundo todo. Inclusive teve até um do pessoal que estava nessa reunião que falou que esse bispo aí ele já estava ficando meio lelé, que ele tinha que ser afastado, que ele não estava bem psicologicamente e tal. Mas eu creio que não seja algo patológico, e sim ideológico. Eu não acho que esse cara está maluco, eu não acho que esse cara surtou. Eu acho que realmente isso é da ideologia que o cara assumiu. São os tempos que se aproximam e evidenciam a volta de Cristo. Isso aí é fato, tá? Nós precisamos estar atentos a esses movimentos e firmes na palavra de Deus. Dominarmos as Escrituras de forma que ela seja a nossa regra de fé e de conduta. Como dizem em várias passagens, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim terá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim comerá do fruto da árvore da vida. Então, enfim, sentará no trono de meu Pai. Tem várias passagens. Aquele que perseverar até o fim. Enfim, a palavra é aquele que perseverar até o fim. Precisamos estar em Cristo e perseverar até o fim. Vamos orar? Orar para Deus nos ajudar a perseverar, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, para a gente não ser enganado pelo monte de gente que está por aí. A gente precisa de Bíblia, a gente precisa entender a Bíblia. Não importa o pastor que você tem, não importa o líder que você tem, por mais bacana que seja, por mais gênio que seja, por mais inteligente, sábio, pode ser quem for. A gente precisa ser como a igreja de Bereia. A gente tem que ter a Bíblia e pautar ali. Se esse cara sair disso que está na Bíblia, esse pastor, esse líder já não me serve. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua fidelidade, teu amor, tua graça. Nos ajuda, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para que a gente não seja enganado, para a gente não ser enganado por esses líderes, por esses pastores, que são pastores e líderes progressistas, se dizem cristãos, têm ali uma roupagem de cristão, mas eles não são cristãos. Esses que se dizem cristãos e progressistas, Pai, nos ajuda nesse tempo. Eu sei que está polarizado, Pai, eu sei. Mas a gente precisa entender que a Tua palavra ela não é de direita e não é de esquerda. A Tua palavra é bíblica. Nós precisamos estudar a Bíblia. E assim nós caminharmos em Cristo, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos ajuda, Pai, nos dá sabedoria, nos dá força, para que possamos avançar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção, tenho certeza absoluta, para todo mundo que você compartilhar. Já compartilhou? Compartilha esse vídeo com no mínimo 2 pessoas e aí vai ficar bacana aí enviando para o seu papai, para sua mamãe, para o seu primo, para o seu amigo, para aquele grupo ali do WhatsApp, vai ser muito legal. Já deu tua curtida? Já deu o teu like? Então, a hora é agora dar sua curtida e seu like, tá? E eu só posso te agradecer por ter chegado até aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.